Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. Hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, rezamos e meditamos o capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo que é iniciado com o relato da multiplicação dos pães. Este grande milagre de Jesus, que em João é chamado de sinal, ele é relatado pelos 4 evangelistas e 2 vezes por Mateus e por Marcos, as 6 redações. Com toda certeza marcou muito a vida das primeiras comunidades. E aqui, à luz do mistério da Páscoa, que há pouco tempo celebramos, podemos enxergar sim a refeição eucarística, a Eucaristia. É Jesus que faz com que aquelas pessoas saiam para um lugar mais deserto e, diante de uma necessidade muito básica do ser humano, que é a fome, Jesus, ele aponta para um caminho de solução. Ele é capaz de saciar a fome física, mas muito mais a fome espiritual. Mas aqui é um segundo passo, que, como vimos no relato, no final, a imensa maioria daquelas pessoas não conseguiu compreender e abraçar para si esta realidade de fé, que Jesus não vem para saciar apenas as nossas necessidades físicas. Aliás, Deus nos dá muitos dons a fim de que nós possamos ir atrás de tudo isto, e indo atrás poder também dar conta das necessidades daqueles que mais necessitam. Mas, por meio de Jesus, o Pai quer revelar que a fome de vida, de sentido, essa se encontra no Filho, no Senhor, a sua saciedade. E diante disso, queridos irmãos e irmãs, destaco apenas aqui o fato de que, diante daquela grande multiplicação, ainda sobrou a generosidade de Deus. Sempre sobra. Para que esta sobra? Não para ser desperdiçada. Aqui podemos pensar nas nossas celebrações eucarísticas, quantas vezes comungamos o corpo do Senhor. Aqui nós podemos sim imaginar que um pouquinho deve sobrar a partir daquilo que é gerado pela graça de Deus, desta comum união entre eu e o Senhor, e que depois eu não posso desperdiçar quando volto para casa, para o trabalho, na missão que o Senhor também me chama. Eu devo fazer multiplicar essa comum união, que é fonte de graça. Desse modo, que possamos repensar a nossa relação com a Eucaristia e, acima de tudo, encontrar em Deus aquele que não está aí, não se revelou
para apenas saciar as minhas vontades, mas para dar sentido pleno à minha própria vida. Que Ele hoje os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.